Olá, queridos do Frente a Frente, é um prazer enorme estar com você mais uma vez. E nessa oportunidade não é diferente dos demais programas. Tem uma palavra de Deus no final desse programa no seu coração, mas antes tem uma entrevista fantástica com um homem fantástico que você vai ficar maravilhado. Fique ligado, o programa Frente a Frente está no ar. Rastreadores Alcance Sat, novo conceito em rastreamento. Rastreador para carro, rastreador para moto, rastreador para frota. O sistema de rastreamento da Alcance Sat proporciona total autonomia aos usuários, sem intermediários ou terceiros. Alcance Sat, Avenida C8, quadra 84, lote 22, número 465, setor sudoeste, Goiânia. Telefones 62 3921 1770, 3093 2004. Saque 0800 61 2004. Rastreadores Alcance Sat, novo conceito em rastreamento. A Coletiva, uma estrutura de assistência 24 horas para atender as empresas no segmento veicular como locadoras, concessionárias, telefonia, associações, cooperativas e associados que precisam do 0800. Com atendimento a nível nacional e assistência 24 horas, conta ainda com assistência pessoal através de planos voltados para pessoas físicas. A Coletiva tem sua estrutura e call center próprio, com atendimento superior a 2.500 solicitações mês, em diversas partes do Brasil. Rua C84, número 180, quadra 150, lote 1, setor sudoeste, Goiânia, Goiás. Telefone 3954-3004, www.coletiva.org.br. Queridos, voltando aqui no Frente a Frente, estou recebendo em nosso estúdio aqui o doutor Gilvani Bueno. Olá, doutor, pastor Gilvani. Muito obrigado, Davidson. Que prazer estar aqui com você. Já tinha uma expectativa de podermos um dia trocar ideia, conversarmos, até pela pessoa agradável que você é e a grande experiência, tanto em Deus, quanto a experiência de vida e política que você nos traz. Doutor Gilvani, vamos aqui para um bate-bola rápido aqui sobre a vida pessoal do senhor. O senhor nasceu onde? Eu nasci na cidade de Goiânia, no setor Vila Nova, em 1967. O senhor é torcedor do Vila Nova? Não, eu não sou torcedor do Vila Nova, não. O senhor é o Vila Nova? Eu sou apaixonado pelo Vila Nova, eu sou um ardente convicto, fiel do Vila Nova. Engraçado, o Vila Nova tem uma torcida bem quente, né? Bem aquecida, assim. O Vila Nova, você não tem aquele torcedor de boutique do Vila Nova, né? Sei. Vila Nova você... Ou é ou não é? Ou ame ou deixe, né? Entendi. Porque o Vila Nova realmente é uma concepção, eu acredito, né? E a gente que é nascido ali naquela região... Você é um bom marqueteiro. Obrigado. Mas é isso. Olha, essa identidade da Vila Nova é tão forte que eu me casei em 95 com a Viviane, né? Pessoa linda, maravilhosa, que floriu minha vida. O senhor tem quantos filhos? Eu tô com 2 filhos. Um abraço para a Viviane. Obrigado. O Pedro e a Isabela. Pedro e a Isabela. Sim. E olha, desde 95 eu sou casado e saí da Vila Nova em 95. Eu morei um ano no Jardim América e depois tem 20 e poucos anos que eu moro no Santa Genoveva, que é o meu bairro. Só que quando as pessoas me perguntam muito rápido, como você me perguntou agora, né? Aonde que eu vivo e tal, eu falo, não, eu sou da Vila Nova. Porque eu tenho realmente um coração muito formado. Porque Santa Genoveva, na realidade, é a grande Vila Nova. É a grande Vila Nova. Não. Região metropolitana da Vila Nova. Você quer ver passar a raiva do pessoal e falar que o bairro Feliz é a grande Vila Nova, o setor universitário é a grande Vila Nova, né? É a região leste, né? A região leste que fez minha identidade, aquela população maravilhosa de migrantes nordestinos, né? Principalmente pessoal da Bahia, do Maranhão, pessoal do Pará, do Piauí. Você tem lá na Vila Nova colônias fantásticas de pessoas italianos na minha região. Meu nome Giovanni não é da Itália, meu avô era português, né? E enfim, sabe, essa efervescência tanto cultural, chineses, japoneses, nós temos pequenas colônias ali na Vila Nova e toda essa efervescência cultural nos trouxe essa identidade. Maravilha. Doutor Gilvani, o senhor é advogado? Sou advogado. Formou em que ano? Iniciou na... Formei em 95, formei em 91, mas eu era empregado da Caixa Econômica Federal. E... O senhor foi caixa lá, escriturário? O que era? Eu fui escriturário e saí de lá supervisor de habitação, que era CRASO. Eu fui boy da Caixa Econômica com 14 anos. É mesmo? Na Serra Dourada ali. Na Serra Dourada, passei no concurso de 87, tomei posse em 89, não, perdão, eu tomei posse em 87. E 89. Eu tomei posse em 89,
e fiquei na Caixa Econômica até 2001, quando eu saí só para viver da advocacia. Em 95, minha esposa, percebendo o desejo profundo de eu exercer a advocacia, ela falou: Giovanni, inscreve na ordem. E ali eu comecei a minha atuação. Direito trabalhista, direito civil. Meu pai é advogado. Hoje o senhor advoga mais na área civil? Como é que é? Eu advogo muito na área empresarial. Né? Empresarial. E como eu desenvolvi algumas funções públicas, então a gente acaba demandando muito direito público e direito administrativo. E a área da comunicação? Quando o senhor iniciou? Porque o senhor fez programa de rádio e tal, Politeia, hoje está com um novo controverso, né? É o controverso. Eu digo para você... Parabéns pelo nome, viu, do programa. Obrigado. Show mesmo. Obrigado. Ô Davidson, não foi eu que encontrei a comunicação. Eu acho que eu fui atropelado por ela. Eu sou pastor da Igreja Fonte da Vida e na época o apóstolo César, pastor César, a quem eu deixo um grande abraço, um mentor, um grande líder, uma grande referência para todos nós da minha geração. E ele nos desafiou a fazer os programas de rádio que nós tínhamos adquirido a Rádio Aliança, né, a M1090. Então eu fazia a Madrugada com Deus. A gente trabalhava o dia inteiro, ia para a igreja, para os cultos de libertação na sexta-feira, e meia-noite a gente assumia ali até às 5 da manhã. Eu, mais um grupo de 2, 3 diáconos, nós éramos diáconos, né? E fazíamos a Madrugada com Deus. Isso todos os 1998. dias? Ou uma vez? Só sexta-feira. Sexta-feira. De sexta para sábado. Era uma vigília, um vigilhão. Era uma vigília. Não, mas era mesmo. Inclusive, algumas pessoas que faziam vigílias ficavam entrando em contato conosco, porque nós músicas, orações, colocávamos a pessoa para orar também. Era muito positivo. Foi uma construção bacana. Em 2005, estourava o mensalão, né? Estava tendo toda aquela situação e eu trouxe algumas discussões políticas em certos ambientes. O apóstolo inaugurou a televisão, a Fonte TV, Canal 5, que é aqui a nossa casa, e me convidou para fazer o Carta Aberta, junto com ele e o nosso colega, o jornalista e apresentador Luiz Gama. E nós fazíamos então o Carta Aberta junto com o apóstolo César. Em 2006, nós começamos aquele que seria, até hoje, né, o Politeia. Politeia, né? Politeia, começamos eu, o Luiz Gama e o pastor Alberto. Agora voltou numa nova roupagem aí, né, o Politeia? Voltou uma nova roupagem, muito bem feito, né? Com a Mariana Távola, muito bem organizado. Correto. E o Alberto continua segurando aí, 12 anos depois, o Alberto continua segurando o Politeia. Maravilha. E eu comecei agora, né, recente. Com o Controverso. Com o Controverso. Não percam que... Todos os domingos? Todos os domingos, às 11 horas da noite, na Fonte TV, Canal 5. E também nas redes sociais, né, no Facebook, @Debate Controverso. Perfeitamente. Eu assisti lá o Cacai lá, Gostou? Grande advogado, demais aí. Aliás, só tá tendo grandes entrevistadores lá, né? Entrevistados, né? Que dia que você vai ser entrevistado pela gente? Uai, o dia que o senhor mandar. Faço questão. Hein? Doutor Giovanni, e a vida pública? O senhor também tem uma participação na vida pública, né? como secretário municipal? Em 2003... Na área partidária desse partido novo que foi criado aí, né? Em 2013, o Reginaldo Melo, que é meu primo, uma pessoa que eu tenho um grande respeito, um grande líder político no estado de Goiás, ninguém monta uma chapa como o Reginaldo Melo, diz a lenda política, né? Ninguém monta uma chapa como o Reginaldo. O Reginaldo, ele me trouxe um convite que ele estava fundando um partido aqui no estado de Goiás, que era o Partido Republicano da Ordem Social, o PROS. E na época, então, eu me aliei a esse movimento, um movimento de pessoas com bastante experiência e gente muito simples. E gostei muito dessa oportunidade. E o partido foi efetivado lá no TSE, né? Foi registrado. Foi uma grande luta. E hoje é um grande partido. Um grande partido. Nós somos um dos partidos que permanecerão, né? Ainda não fomos impedidos pela cláusula de barreira exatamente por um trabalho muito profícuo, né? Desenvolvido aí pelas nossas lideranças. Eu fui o primeiro secretário municipal do PROS no Brasil, né? Eu assumi a Secretaria de Indústria e Comércio em Goiânia, no governo Paulo Garcia, e também a Secretaria do Trabalho também. O senhor fez parte também da fiscalização? Na época englobava a fiscalização? Muita gente tem essa impressão,
porque juntamente com o secretário Allen Viana, extremamente competente, que era o secretário de fiscalização, nós fizemos um projeto para poder coordenar melhor a ocupação das ruas de Goiânia em relação à questão de camelô, de ambulante e organização das feiras. E contamos muito com a Guarda Civil Metropolitana. Inclusive é porque o debate era constante ali naquele lugar, que é a 44, né? Famosa, né? Eu acho que o meu nome ficou mais em evidência, talvez por essa facilidade de comunicação que a gente tem, mas aquele não foi um trabalho de um homem só, não foi só meu trabalho. Eu realmente contei muito com as lideranças da Guarda Civil Metropolitana, seria impossível sem eles. Nós contamos muito com o apoio de vereadores de Goiânia, do prefeito Paulo Garcia, e durante alguns meses, algum tempo, enquanto pelo menos eu estive ali naquela região, o apoio dos lojistas, o apoio dos líderes de feiras, né? E nós conseguimos trazer uma pacificação durante pelo menos 1 ano e meio naquela região 44. Perfeitamente. Doutor Gilvan, como é que o senhor está vendo hoje o quadro político, a situação do Brasil, política, tanto na esfera nacional como estadual nossa? Nós estamos vivendo uma mudança tremenda, né? Davidson, eu estou muito preocupado. Eu estou muito preocupado porque, como você, eu sou pai de Isabela. Né? E a gente que tem filhos, nós que temos filhos, nós que temos responsabilidade com pessoas que trabalham para nós, né? São funcionários, são servidores, nós precisamos também olhar para a sociedade. E o que me parece é que o que está claro é que a classe política, não importa o âmbito municipal, estadual ou federal, não tem mais respostas para o Brasil. Eu tenho visto um poder legislativo em todas as esferas cada vez mais cobiçoso, cada vez mais egoísta, cada vez mais corporativista. Eu fiz entrevistas com o Irapuan Costa Júnior e entrevista com o Maguito Vilela recentemente, e também tem outras entrevistas que vão entrar. Não importa a história ou o ponto de vista desses políticos mais velhos, todos eles acreditam que se o povo não participar mais efetivamente, nós teremos um colapso nessa nação. Então eu vejo com muita preocupação a ausência. Eu tenho 50 anos, faço 51 anos agora essa semana. Nunca eu testemunhei uma ausência de perspectiva para a presidência da República como nós estamos vivendo agora. Se você não tem um nome para presidente, você não tem um nome, você não sabe que possibilidade de administração vai ter. 88, quando teve aqueles 10, 12 candidatos, não foi parecido com agora, não? Assim, eu acho que não, porque eram 10, 12 candidatos, mas você só não tinha o nome, mas a vertente partidária e as propostas para a nação eram claras. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem hoje um DEM, você tem hoje um DEM não, você tem hoje um PSDB que ao mesmo tempo que está namorando com o PMDB, está namorando com o DEM. Você tem um Bolsonaro no partido dele, que o partido dele está fechando uma estrutura de candidatura a governador com um partido socialista. São Paulo? Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu li isso agora essa semana e não me lembro. Mas nas redes sociais, @debate controverso, me cobra lá que eu explico isso melhor. Então, hoje, a lógica de ter uma ideologia, de ter um programa definido, ela está muito corrompida para ter acesso ao poder. O problema da Dilma foi exatamente esse, o poder a qualquer custo, e aí trouxe um balaio de gato de pessoas totalmente divergentes. E depois não soube administrar. E não soube administrar. Né? Esse corporativismo, esse personalismo, é isso que nos atrapalha no nosso país. Quando nós vamos exercer atividades de poder, ouve isso, meu irmão, nós precisamos ser mais estadistas do que individuais. E a palavra de Deus fala isso, né? Quando o justo governa, o povo se alegra. Por quê? Porque o justo, você só tem justiça quando você olha o povo e não a si mesmo. Faz justiça social. Você faz justiça distribuição social. De renda. Distribuição de renda, distribuição de riqueza, o cuidado. Eu não tenho nada, às vezes as pessoas me perguntam, porque eu sou de esquerda,
Mas eu sou de esquerda sem ser socialista, sem ser comunista. Eu acredito muito que nós devemos propiciar condições melhores para toda a população. Né? Não tem nenhum problema quanto à questão do capital, quanto à questão da propriedade privada. Entenda isso com clareza. Não tem nenhum problema quanto ao Estado, não o Estado mínimo, mas o Estado necessário. Você entende? Mas é muito então, importante... como Estado necessário, o senhor acredita, por exemplo, como é nos Estados Unidos, como eu penso também, por exemplo, o Estado tem que... quanto menos ele tem interferência, apenas regular, por exemplo, e ter concessões, né? Concessões, por exemplo... os metrôs de Nova York, por exemplo, é tudo privado, né? O Estado americano, por exemplo, ele tem o mínimo ele interfere o mínimo possível na vida das pessoas. Mas a fiscalização e a regulação, exatamente. Mas regula. Você foi sábio agora. Vamos dar um exemplo clássico para as pessoas entenderem, por exemplo, telefonia no Brasil. Isso. Em Goiás, antiga Tele Goiás. É o capeta que toma conta. Quando nós tínhamos, por Satanás é que deve estar no gerenciamento disso aí. Você acha que hoje ainda está... Não, péssimo. Nós fizemos... Eu ia falar sobre antigamente, quando quem tinha uma linha telefônica, era só rico. Não, mas veja bem. Não, mas deixa eu explicar para você o que eu estou querendo dizer. É o seguinte. Vai nessa linha, que eu quero entender. Não havia investimento de telecomunicações. Não havia investimento de telecomunicações no Brasil. Tanto é que eu me lembro que quando eu fui casar em 94, eu e a Viviane ficamos na fila e compramos 10 cotas de telefones. Sei. E depois vendemos as cotas, né? Quer dizer... mas esse era o jogo do mercado naquela época. A gente era dono de investimento, não né? tinha investimento. Nem nada. Aí veio a abertura comercial, trouxeram as empresas, teve a privatização, né? E com isso houve esse crescimento. Mas esse crescimento ele não é em função de uma estratégia do mercado para a população. Ele foi um investimento financeiro, comercial, para poder aumentar a base das pessoas que participam. Então essa parte foi boa, positiva. Agora, onde que é o ruim, Davidson? E que o telespectador... no Brasil tem 100 milhões de telefones 100 milhões de telefones. Agora, o problema é o seguinte, fez isso aí e está totalmente na mão das empresas de telefonia e agora o consumidor, que sou eu e você, vou dar um nós exemplo. não temos ninguém que nos representa para defender o nosso direito. Então, olha só, você paga por uma internet que não funciona com confiança. Você não sabe nem que a medida que ela tá. Não sabe nem a medida que ela tá. Vou dar um exemplo clássico. É nisso que eu quis falar que Satanás está produzindo isso aí. Meu pai fez um plano, o telefone para ele, para minha mãe, e a internet de casa e uma TV via cabo. E aí... eles cobraram durante 2 anos 3 telefones, era só 2 telefones. Eles cobraram, ou seja, então desse jeito, o cara quando ele cobra R$1 a mais na folha ali de pagamento, se você tem 10 milhões de clientes, e as pessoas não fiscalizam isso. Exatamente. Outra coisa isso também, que tá querendo dizer, né? exatamente isso. Fora que aí aonde tem muita densidade populacional, você tem serviço. Aí quando você vai viajar, onde tem baixa densidade populacional, não tem serviço. Não funciona. Então, é esse trabalho de regulação e fiscalização que eu falo do Estado necessário. Que deveria ser maior. Tem que fazer, né? O governo tem que estar mais presente. Então, os problemas com posto de gasolina, todas as Você acha prestações que a de serviço. privatização da Vale foi importante para o Brasil? Porque ela dava só prejuízo, né? Hoje ela está em alta. Aí vem uma outra questão. Mas quando eu vou em Marabá, por exemplo, eu vejo aqueles trilhos de ferro carregados de minério indo embora do nosso país, e que eu sei que dentro daquele minério tem muito ouro escondido ali, o que você pensa nisso? Eu não vou lá no Pará, não. Vamos aqui em Catalão, no nióbio. O nióbio é o único produto capaz de revestir as sondas espaciais. Pensa na importância estratégica de um produto desse. E ele não é nosso, não é brasileiro mais. Então, você pega a floresta amazônica e o trabalho pesado de pesquisa. Parece-me que agora, acho que um grupo japonês registrou o cupuaçu. Não é brasileiro mais. Então, o nosso problema não é só a discussão da privatização, né? A discussão como essa privatização faz e como que nós protegemos as reservas nacionais para o crescimento do Brasil. Porque senão, nós estamos simplesmente vendendo nossas riquezas e essas riquezas têm fim. Daqui a 30, 40, 50 anos. Então, era fundamental
que se privatizasse, mas que esse minério fosse trabalhado no Brasil. Isso. Que aí você não viria aqueles trilhos de ferro levando aquele minério e talvez, né, o ouro escondido, né, para fora, para ser trabalhado lá fora, e nós aqui comprarmos o ouro italiano, comprarmos a estrutura, inclusive da estrada de ferro lá dos países europeus. Nós temos ferro aqui e manda para lá para comprar os trilhos de ferro. E para comprar os equipamentos China, de novo. Então, é essa lógica que a política cidadã ouve. Essa lógica a política não vai resolver para você. Se nós não nos organizarmos em associações, em grupos de trabalho e começarmos a questionar utilizando as redes sociais, um programa maravilhoso como esse, frente a frente. É isso que o Trump fez nos Estados Unidos, né? Aquela questão que o povo está questionando, os embargos da Organização Mundial do Comércio, essa coisa toda. Mas ele valorizando o país dele, não, né? Mas veja bem, veja bem. Você tem posições estratégicas distintas. O Trump... Eu acredito que você não pode simplesmente romper laços. Eu, na época da minha juventude, eu não era favorável, por exemplo, à moratória que o Brasil declarou, muito menos a moratória argentina, que levou também a um problema. Você precisa... Isso pro nosso espectador que não... A moratória é quando o país deixa de pagar os empréstimos, É. por exemplo, ao FMI. Né? É muito melhor que você sente, negocie, porque são parceiros e o mundo é globalizado. Você tem interesses em tudo quanto é lugar. Então o Trump, por exemplo, rompeu agora com a China, e agora o peso que isso vai acontecer na América é muito superior dos problemas, porque a China vai sobretaxar os produtos americanos e os Estados Unidos manda muita coisa para a China. Então isso precisa ser feito dessa forma, com esse vigor, e aí eu aplaudo o vigor do Trump, mas não dá para aplaudir ele fazer isso como patrão, porque um estadista não é patrão, porque a res é coisa pública, república res é coisa pública, é aquilo que é de todos. Então ele não é pessoal, não é propriedade privada. E o problema do Trump é que ele trabalha como se fosse individualista e fosse propriedade privada. Como se fosse uma empresa dele. Como se fosse uma empresa dele. Que também não pode. E ele não está pensando nos outros resto do mundo. A empresa, como a propriedade privada, ela tem função social. E o que é a função social? A função social é que o cidadão ele tem que cuidar daquilo dentro do ordenamento social que ele está inserido. Uma propriedade rural, por exemplo, ela tem que produzir alimento, ela tem que gerar sobrevivência. Um lote urbano não pode ficar cheio de mato, girando dengue, etc e tal. Porque, inclusive, eu sou a favor até de retirar o direito de propriedade. Indeniza o cidadão e toma. Por quê? Porque eu preciso ter responsabilidade social com aquilo que me pertence. Eu não posso, por exemplo, pegar o meu carro e largar ele no meio da rua. Você estava falando sobre moratória, eu vou pegar um gancho aqui, que nós estamos falando de muita coisa. Aqueles empréstimos nossos do BNDES que o governo do PT fez, nós estamos tendo problema para receber ou teve algum calote? Aquilo nós já tivemos calotes. Na verdade, muitos desses Cuba, empréstimos... Venezuela e etc. Muitos desses empréstimos foram feitos dentro dessa relação com a OAS, com a Odebrecht, né? E as garantias, elas foram flexibilizadas. Você não flexibiliza a garantia. Quando você flexibiliza a garantia, ela deixa de ser garantia. Então, a probabilidade de nós tomarmos aí um prejuízo violento do BNDES, que o pessoal diz que o próximo escândalo, né, no Brasil, o escândalo financeiro do Brasil na esteira. São os fundos de pensão, os fundos de uma maneira geral no Brasil, os fundos públicos, né, e o BNDES, exatamente por essa malversação do dinheiro público. Agora, isso não é específico só do PT, não. O que a gente precisa entender é que os problemas de gestão administrativa do Brasil são do Brasil. E muitos dos problemas de corrupção que nós temos hoje, eles são só melhor divulgados por conta do sistema de rede de difusão dessas ideias, WhatsApp, Facebook, né, Twitter e assim por diante. A própria imprensa que se sentiu forçada, os youtubers, não é isso? Então, essa multiplicidade de informação que nós temos hoje, mas essa estrutura corrupta e de mau gerenciamento, de mal fiscalização e falta de comprometimento cívico com a coisa pública, isso sempre aconteceu no Brasil desde a descoberta. Eles deram uma forçada mais no PT para arrumar para crista. Não, mesmo. O PT pisou na jaca mesmo. Pisou mesmo? A gente sente que pisou na jaca. O PT tinha um projeto de poder, isso é o que me parece. Eu não sou petista, nunca fui.
mas sempre tive ali próximo, percebendo e fazendo uma avaliação. O PT tinha um projeto de poder para 20, 30 anos. E você, no Brasil, o jogo político do Brasil requer dinheiro para isso. Eu acho que esses problemas que aconteceram, essas transações, essas negociações, tudo isso que nós assistimos diariamente na televisão, ela demonstra isso, que eles se perderam dentro do projeto de poder. Doutor Giovanni, a conversa está muito boa, mas o nosso tempo é curto. Eu quero agradecer pela presença, mas antes de finalizar, eu queria que o senhor deixasse naquela câmera ali uma palavra como pastor, uma palavra de reflexão aos espectadores do Frente a Frente. Davidson, eu te agradeço muito pelo convite. Muito obrigado ao telespectador do Frente a Frente por me receber. Gostaria de fazer um convite para me acompanhar nas nossas redes sociais, no @debate controverso. E eu queria compartilhar com você um sentimento que tem mexido muito no meu coração. Inclusive, nós estivemos conversando sobre isso na Assembleia de Deus, recentemente agora. E está ali em Deuteronômio, capítulo 6. É o Shema. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Em Deuteronômio, quando o Senhor traz esse mandamento, o que ele indica para nós é que o relacionamento que Deus quer conosco, o homem, ele é um relacionamento de alta profundidade. Não existe relacionamento religioso com Deus. Não existe relacionamento social com Deus. Ou o relacionamento é profundo, ou o relacionamento é por inteiro, ou ele te toma por inteiro, ou ele está distante daquilo que é o alvo de Deus. Muitos e muitos séculos depois, Jesus Cristo, ele enfrentando sábios doutores da lei, ele faz uma complementação. Ele vai lá no livro de Levíticos e diz: o maior de todos os mandamentos é: ama teu Deus com toda a tua força, todo o teu coração, todo o teu entendimento e toda a tua alma. Ele coloca 4 princípios, porque ele reforça esse sentimento de totalidade, mas ele acrescenta: e o teu próximo como a ti mesmo. Você não tem na palavra de Deus, no Antigo Testamento, essas duas conjunções, amar a Deus e amar ao próximo. Ela foi unida por Jesus. E aí eu encerro dizendo para você: qual é a sua forma de entender que você entende o amor de Deus com maturidade? Quando você entende que você ama a Deus amando ao teu próximo. Eu acho que essa é a solução para o século XXI, como já foi para os séculos anteriores, e será assim pelos séculos dos séculos. Deus te abençoe. Forte abraço. Obrigado, Davidson. Que isso, hein? Palavra completa, maravilhosa. Deus abençoe, pastor. E muito obrigado, irmão. Graças e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, você que ficou aí atento ao nosso programa, eu quero te convidar para o próximo programa. Deus te abençoe e até o próximo, se Deus quiser.